A boa noite, boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Mais um dia, terça-feira, dia 16 de junho, estamos aqui mais uma vez, mais uma live para os adolescentes, dos adolescentes. E para você que está aí do outro lado, receba nessa noite. Acredito que o Senhor tem uma palavra especial para você hoje. Então hoje a gente quis começar diferente. E aí a gente já entrou aqui com um adolescente, um dos nossos talentos aqui, louvando ao Senhor. E para começar, eu chamo a irmã Patrícia para fazer uma oração, para que o Senhor se faça presente nessa noite e venha falar ao teu coração. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. E convido a todos para juntamente orarmos ao Senhor comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Tua casa, para junto louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Meu Senhor, que nessa noite o nosso louvor e a nossa adoração seja agradável a Ti. Que os nossos louvores, Senhor, cheguem a Ti com um cheiro suave. Meu Senhor, que o Senhor venha tomar a frente e o primeiro lugar em nosso meio. Que tudo aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Senhor, visita cada um dos irmãos, ó Pai querido, que estão nos seus lares, ó Pai, e que neste momento, Senhor, não estão podendo vir à Tua casa. Meu Pai, visita cada um, conforta, meu Deus, os corações nessa noite. Que através dos louvores que aqui serão entoados, que através da Tua palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite, os Teus servos venham sentir a Tua presença. Que eles possam ser impactados com a Tua presença nesta noite, ó Pai querido. Meu Senhor, fica conosco, é o que Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Gente, mais uma terça-feira. Para quem acompanha, para quem nos acompanha toda terça-feira, né? A gente trouxe para vocês que a gente trabalha com os adolescentes sempre com um tema, sempre com um personagem. E a gente escolhe aquele mês para trabalhar com eles aquele tema ou aquele personagem da Bíblia. Mas aí quando nos foi lançado esse desafio das lives, a gente pensou, por que não, como a gente trabalha com ele com temas, toda terça-feira trazer um assunto especial. Então o primeiro assunto que a gente trouxe foi falando sobre o tempo, né? Nos dias difíceis que nós estamos, a gente falou sobre o tempo, a gente leu lá em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas, né? E aí logo depois a gente falou sobre sonhos. Porque muitas vezes a gente tem um sonho e quando a gente vê que acontecem algumas coisas, às vezes a gente quer desistir daquele sonho porque a gente vê tantas adversidades e tantas coisas soprando ao contrário, que às vezes a gente quer desistir, quer achar que não é capaz ou que não vai acontecer. Depois a gente veio e falou sobre perseverança, perseverar. Para que as coisas aconteçam, a gente tem que se manter firme, tem que se manter fiel, tem que se manter com fé. E na live passada eu não pude estar presente, né? Não, e depois a gente falou sobre fé. Sobre fé. Citamos aqui alguns exemplos de fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. É com fé que nós conquistamos ou conseguimos aquilo. É acreditando, né? É tendo fé. Aquilo que a gente não viu ainda, mas tendo a certeza que nós vamos conseguir. E na terça-feira passada eu não pude estar, nem a Patrícia. A Nara esteve aqui.
vocês sobre fidelidade. Fidelidade, né? A questão de fidelidade. E aí eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo 2, do versículo 11 ao 13. Que vai falar um pouquinho, esse versículo tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre fidelidade, mas eu escolhi em 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Tati, você quer ler? 2 Timóteo. A palavra de Deus nos diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos por ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Que palavra grandiosa, né? A palavra é essa, ó. Se nós morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Mas se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel para conosco. Porque ele não pode negar a sua palavra, ele não pode negar a si mesmo. E eu fui pesquisar assim por alto, porque quem vai trazer a palavra na noite de hoje é a Nara, sobre fidelidade, né? E na palavra fidelidade, a gente vai ver que ela significa lealdade. Ela tem uma característica de quem é fiel, de quem é confiável. E na Bíblia a gente vai ter muitos exemplos de pessoas que foram fiéis ao Senhor. E a gente vai ver em muitas passagens da Bíblia que o Senhor permaneceu fiel com o seu povo. Né? Por exemplo, a gente tem o exemplo de Noé, que mesmo em dias difíceis, onde as pessoas pecavam por si só, não acreditavam em Deus, não acreditavam na palavra que Noé trazia sobre o dilúvio, as pessoas se deixaram levar pelo pecado, mas Noé se manteve fiel. Uma pessoa também que se manteve fiel, Ana, ela tinha um desejo de ser mãe, ela tinha um desejo absurdo de ser mãe, porque naquele tempo, quando uma mulher não era capaz de gerar, né, até hoje lá na região de Jerusalém, Israel, eles acreditavam que essa mulher ela tinha algum pecado e ela não gerava porque ela tinha algum pecado ou tinha alguma coisa errada com ela. Então era algo muito que eles têm precioso, é o fato de gerar, né? E Ana, ela desejava tanto ter um filho que ela foi um dia ao templo do Senhor e ela pedia ao filho que se o Senhor desse um filho a ela o devolveria ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Eli viu, né, ela daquele jeito, chorando, abrindo e fechando os lábios, achou que ela estava louca ou que ela estava bêbada. E aí ela disse: não, meu Senhor, eu estou orando ao Senhor, chorando ao Senhor, porque eu tenho um desejo grande de ser mãe. E aí Eli diz: vai, seja feito conforme a tua palavra. Ele deu uma palavra de bênção sobre a vida de Ana. E a Bíblia vai dizer que Ana, ao seu tempo, gerou a Samuel. Né? E Samuel foi um grande profeta da Bíblia, como nós bem sabemos. Né? Foi um profeta e um sacerdote. E quando Ana descobriu que estava grávida, ela voltou ao templo, ela agradeceu. E quando o menino nasceu, ela foi logo lá no templo entregar o menino para Samuel. Olha que fidelidade, porque quando alguém quer muito uma coisa e consegue, é difícil você devolver aquilo que você conseguiu. Quem é que ganha um presente e devolve? Você tem que ser muito fiel, né? E a Bíblia vai dizer que o Eli disse assim: não, volta com a criança, deixe que ele desmame. Quando ele desmamar, você traz ele para o templo do Senhor, né? E também uma pessoa, um jovem que foi muito fiel, que eu tenho como exemplo na Bíblia, Daniel.
Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E mesmo com todos aqueles costumes, ele foi servir dentro do palácio do rei. E com todos os costumes, todos os manjares, tudo que Babilônia oferecia, Daniel ele não se corrompeu. A Bíblia diz que ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E por causa da fidelidade dele ao Senhor, mesmo sendo escravo numa terra que não era dele, a palavra do Senhor diz que por causa da fidelidade de Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. E o Senhor foi fiel com Daniel, né? O Senhor livrou Daniel. Daniel não foi comido pelos leões, que é uma história que toda criança conhece, que é Daniel na cova dos leões. Então, que você saiba que mesmo você fracassando, mesmo muitas vezes você não tendo força, mesmo muitas vezes você errando, a palavra diz que Deus ele é fiel para contigo, amém? E Deus ele não desiste de você de nenhuma forma, porque o Senhor ele permanece fiel. Então, né, vamos aqui dar uma agitada. E eu quero convidar aqui 2 convidados a mais, que claro que para brilhantar aqui a gente precisa dos nossos adolescentes. E aí eu vou convidar aqui, eu não vou chamar o nome deles. Isso mesmo, deles. Vamos lá? Quem será? Quem adivinha aí? Enquanto eles chegam aqui, vocês têm um tempinho aí para adivinhar quem é que vai trazer um louvor agora para vocês. Amém? Pode vir. Aqui, vem. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. A gente vai louvar um hino muito conhecido, que é Ele Não Desiste de Você. Quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, na escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu
importa pra onde você foi. Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia, que hino maravilhoso, né, irmãos? A letra desse hino muito fala ao nosso coração, né? E através deste louvor, o Senhor, Ele quis nos dizer que Ele não desiste de nós, né? Você que está aí do outro lado, eu quero lhe dizer que Deus, Ele não desiste de você, né? O Senhor, Ele não te esqueceu, né? E eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade e ler com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 13, que nos diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Aleluia. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque este versículo muito fala ao meu coração, né? Este versículo nos fala que, mesmo em meio às nossas provações, né? Mesmo quando Deus, Ele permite que nós, como seres humanos, venha a ser tentado, o Senhor, Ele nos diz que o Senhor, Ele não permite essas coisas além daquilo que a gente possa vir a suportar, né? O Senhor, Ele não coloca um fardo em nós na qual nós não possamos carregar. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele é Deus justo, né? E eu muito me alegrei com este louvor que os meninos louvaram, né? Acabaram de louvar aqui essa noite, porque esse louvor, ele nos fala da fidelidade de Deus, né? Ele nos mostra que aonde quer que nós estejamos, Ele está conosco, né? Que muitas vezes a gente pode até não estar, né, direto na presença de Deus, que nós, como seres humanos, falhos como somos, né, em meio às nossas falhas, em meio às nossas fraquezas, o Senhor, Ele conhece as nossas limitações. O Senhor, Ele conhece de perto as nossas fraquezas. E em meio às nossas fraquezas, o nosso Deus, Ele continua sendo fiel a nós, né? Não porque nós merecemos, né? Eu costumo dizer, a misericórdia de Deus, ela tem nos alcançado. Não que sejamos dignos, não que sejamos merecedores, né? Mas o nosso Deus, Ele é bom. Ele é fiel e Ele cuida de cada um de nós, né? Eu posso dizer que hoje eu estou aqui porque o Senhor tem sido fiel para comigo. O Senhor tem sido bom, a misericórdia de Deus, ela tem me alcançado, né? Não porque eu mereça, mas as promessas de Deus, elas têm se cumprido na minha vida. E eu quero te dizer essa noite que Deus, Ele continua sendo fiel. Se você esqueceu em algum momento da sua vida de alguma promessa que o Senhor te fez, se nesse momento tão difícil que a humanidade está passando, você está se sentindo só e achando que Deus, Ele não está olhando para você, eu quero dizer que Deus, Ele está. Ele está com os olhos atentos sobre a tua vida. Ele continua sendo Deus fiel, né? E como eu já disse aqui em alguma live passada, Deus, Ele vai cumprir na tua vida tudo que Ele tem te prometido, mas no tempo certo, né? Às vezes, quando você menos esperar, Deus está entrando com providência e realizando na tua vida aquilo que Ele te prometeu há anos atrás,
né? Aquilo que muitas vezes você pode ter esquecido, Deus, Ele não esqueceu. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir na tua vida tudo que Ele te prometeu. E que você possa guardar essa palavra no seu coração essa noite, né? Que mesmo você sendo falho, somos falhos, irmãos, né? Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas diante de Deus. Nós somos seres humanos limitados, frágeis, falhos. Muitas vezes nos vemos pecando, fazendo coisas que não agradam a Deus, né? Mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele está pronto para lhe perdoar. Ele está pronto para lhe receber de volta, de braços abertos. E cumprir na tua vida todas aquelas promessas que Ele te fez lá atrás. E que você acha que por você ter errado, que você acha que por você não estar andando, né, direitinho nos pés do Senhor, diante dos caminhos do Senhor. Eu não estou trilhando os caminhos do Senhor, então Ele não vai cumprir na minha vida aquilo na qual Ele prometeu. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele está assim de braços abertos para te receber de volta. E fazer na tua vida tudo aquilo que Ele prometeu, né? O nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo Deus misericordioso. Ele continua sendo Deus que perdoa. Ele continua sendo Deus que transforma. Ele continua sendo Deus que Ele apaga todas as tuas transgressões e te faz ser, né, um vaso novo nas mãos dele. Basta que você volte ao primeiro amor. Basta que você volte para os caminhos do Senhor. Você que está assistindo essa live, que de repente pode estar afastado dos caminhos do Senhor, achando que porque você pecou, achando que porque você saiu da igreja, Deus, Ele não vai te perdoar, você não é digno do perdão de Deus. Não limite a bondade, a misericórdia de Deus, porque ela não tem tamanho. Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele continua perdoando sim pecados. Então volte a sentir a presença de Deus na sua vida. Volte a se alegrar com a presença de Deus na sua vida, porque Ele continua assim de braços abertos esperando por você. E eu quero aproveitar a oportunidade para cantar um louvor juntamente com todos os irmãos que estão aqui, todos que estão aí do outro lado, né? Que possamos louvar ao Senhor juntos e adorar ao nome do Senhor. Reconhecemos do que nós somos falhos, mas que o Senhor, Ele continua sendo Deus fiel, né? Ele não muda. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes conhecer quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor.
continua sendo fiel. Aleluia. Oh, glória a Deus. A minha oferta eu ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada eu tenho, tudo é teu, Senhor. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. A vitória vem, aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Oh, glória a Deus. Que você possa, irmão, confiar que o Senhor permanece fiel para cumprir na tua vida tudo que Ele te prometeu. Aleluia. Mesmo em meio à tua infidelidade, o Senhor permanece fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Aleluia, aleluia. Pois tu és fiel, tu és fiel a mim, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel ao teu povo, Senhor. O Senhor continua fiel ao seu povo, aleluia. Que possamos continuar buscando a presença do Senhor e aguardando nele, porque nele nós encontramos felicidade, nele nós encontramos alívio para as nossas dores. Ele é o nosso refúgio bem presente no momento de angústia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Fidelidade, fiel, lealdade, né? O Senhor, Ele permanece fiel. Aí, enquanto a Patrícia cantava, eu meditava aqui. É fácil ser fiel? É fácil, Docinara, ser fiel? Não, né? É fácil ser fiel, Paty? Não é. Às vezes, no nosso dia a dia, para com o Senhor, a gente é infiel em pequenas coisas. A gente não é totalmente fiel, né? E às vezes, assim, fugindo do contexto bíblico e espiritual, a fidelidade para com o nosso próximo. É muito difícil ser fiel, né? Às vezes a gente até confia, né, Jocinara? Assim, a gente, quando é adolescente, a gente acredita muito nos amigos, né? E acha que quando a mãe briga é chata, né? Eu sei, eu já fui adolescente.
né? Então, quando a mãe da gente briga, né, Vitor? Chata, minha mãe é muito chata, mas não é. É porque a mãe, ela quer o melhor para o filho. Então, ela já sabe que aquele filho vai... Tem pessoas que não são 100% desconfiáveis. O engraçado é que a Bíblia diz que o único amor que se compara com o amor de Deus é o amor de mãe. Olha como é lindo o amor de mãe, né? Então, assim como a mãe quer o bem do seu filho, não quer que ele ande com pessoas que não é para andar, né? Que tem amizades que não é para ter, porque ela já se preocupa, assim é Deus, né? Então, Deus, ele não quer que você ande por caminhos que não é para andar, que você não tome decisões que às vezes você toma sem pedir orientação ao Senhor, mas nem por isso o Senhor é infiel, nem por isso o Senhor deixa de te livrar, deixa de te amar. Como uma mãe também, por mais que brigue uma mãe, ela não deixa de lhe amar. Ela está brigando pro seu bem, ela está chateada porque ela brigou com você, mas ela não deixa de amar de forma alguma. E assim é o Senhor também, né? Hoje à tarde eu estava lá no quintal, lá em casa, e eu meditando em pessoas na Bíblia sobre fidelidade do Senhor e sobre fidelidade de pessoas que foram fiéis ao Senhor. E eu pensei em Jó. Jó se manteve fiel diante de tudo que ele passou. E às vezes a gente, por coisas menores, a gente reclama. Ai, por que isso aconteceu? Ai, meu Deus, isso assim, assim. Ai, meu Deus, isso tu não está vendo. Claro que Deus está vendo. Só que Deus tem as maneiras de agir, não é da nossa forma. Porque nós vemos com os olhos materiais. E Deus vê com os olhos espirituais, né? Então, não se preocupe, não, né? Permaneça fiel ao Senhor. E mesmo que por algum deslize você deixe de permanecer fiel ao Senhor, o Senhor, ele continua fiel naquilo que ele te prometeu, nas promessas que ele tem na tua vida, né? Então descansa no Senhor, aprenda a esperar, porque Deus, ele age quando nada é possível para as pessoas. Quando é para o impossível acontecer, é quando Deus age. Deus não age no que é aquilo que eu posso fazer, no que você pode fazer. Mas quando se torna impossível, que não tem mais jeito, aí o Senhor age. Então descansa, aprende a descansar, aprende a confiar no Senhor, amém? E aí eu já convido a Josimara, toda vez eu me confundo, é porque é a Josinara e a Josimara, para ela trazer um novo louvor. Não entre em desespero, em
Aleluia. Gente, como a palavra do Senhor, ela traz esperança. E como a fidelidade do Senhor, ela faz a gente lembrar de coisas que às vezes a gente esquece. Esse hino, ele mexeu um pouco comigo, porque a primeira vez que eu ouvi ele, assim que a Laura Estela tinha lançado, eu estava passando por um problema de saúde. Para quem não sabe, que eu já contei na live passada sobre o meu problema de ter filhos, e eu sempre tive problema de rins, problemas urinários, então tem todo um contexto aí. E eu tive uns meses atrás um quadro hemorrágico que eu comecei a perder sangue. E se estendia por dias. O ciclo da mulher mensal é a cada 28 dias. E eu cheguei a ter 3 ciclos no mês só. Então, eu fui no meu ginecologista atual, que faz o acompanhamento desde da gravidez do Saulo, desde o parto do Saulo. E aí ele me pediu uns exames. E nesses exames, quando eu fui fazer esses exames de imagem, o médico que fez o exame, ele disse que eu estava com um quadro de vários cistos hemorrágicos. E aí eu fiquei muito assustada, né? Eu perguntei a ele, ele disse, não, o bom é você conversar com o seu médico. E aí quando o meu médico me viu de novo, ele pediu uns novos exames. E junto nesses exames ele pediu um exame para saber se poderia ser cancerígeno. Eu nem cheguei a contar na igreja ainda, porque era inédito, eu iria contar num culto de 100 horas, mas a gente foi pego pela pandemia e eu não contei esse testemunho. Mas a irmã Rita sabe desse problema, o pastor também, porque eu cheguei a conversar com eles. E quando o médico pediu aquele exame, quando pede, geralmente a gente dá uma tremida na base, né? E diante do que eu estava sentindo, e por na minha família ter casos, eu confesso que eu fiquei um pouquinho com medo. Fiquei bem temerosa mesmo. E aí, eu esperando sair os resultados daquele exame, eu ouvi assim, e ele fala sobre descansar, e ele fala que quando o homem não tem jeito, quando o homem não tem diagnóstico, o Senhor tem. Antes de tudo, o Senhor já tinha. E aí, naquele dia, eu recebi a letra daquele hino como se o Senhor estivesse falando comigo, que não precisava eu me preocupar. Que se eu sei o que o Senhor já fez na minha vida, eu não tenho problema para me preocupar. E às vezes a gente não entende que os nossos planos não são os planos do Senhor. Deus tem formas diferentes de agir na nossa vida, né? E aí, quando eu recebi aqueles exames, eu fui mostrar ao médico, ele olhou para mim e disse assim, graças a Deus, a primeira coisa que a gente vai descartar é que seja um câncer, né? E aí, eu muito me alegrei. E eu iria contar o testemunho no culto de 100 horas de março, mas aí a gente foi pego pela pandemia e eu não tive a oportunidade de contar esse testemunho. E aí quando a Jacimara começou a cantar o hino, veio toda aquela história. Eu revivi tudo aquilo, todo aquele sentimento que o hino naquele dia ele me trouxe, aquela palavra, né? E eu muito me alegrei no Senhor. E Deus é muito fiel, irmãos. Deus é muito maravilhoso, né? Então, até quando Ele faz do jeito que a gente não quer, Ele ainda é fiel. Porque a gente já falou aqui sobre a história de José. José foi vendido pelos irmãos como escravo, mas era um propósito que o Senhor tinha para a vida de José. O Senhor permaneceu com José, foi fiel ao Senhor. Ele sendo escravo, ele estando preso, ele trabalhando na casa de Potifar e ele sendo governador, porque era plano do Senhor. Aleluia. E eu quero aproveitar e mandar aqui um alô para o pastor, para a irmã Rita. Quero mandar um beijo bem carinhoso para todo o departamento de senhoras. Estou com saudade dos nossos ensaios, das nossas bagunças. Se vocês pensam que as senhoras não bagunçam, bagunçam mais que os adolescentes. Para toda a igreja, a irmã Dulce sempre pede para me mandar um alô, que ela disse que sempre assiste. A irmã Raimundinha também, ela sempre assiste os cultos. O Gustavo, não perde. A Alicinha também. Cauã, Thaís, Kel. Quem está em casa, eu quero mandar um alô especial.
né, para as minhas presidentas de senhora. Mandar um beijo para o meu esposo, que ele sempre reclama que eu não mando um alô para ele, viu, Fátima? Então, eu estou mandando aqui um alô para ele. O Silas ficou dodó em casa, tomou uma injeção na perna e está com 2 dias que está tendo febre e não anda. A gente tem que carregar dentro de casa para os cantos. Mas é a reação da injeçãozinha de 4 anos. E, ai gente, há tanta coisa que eu queria falar sobre tanta gente, sobre tantos testemunhos, né? Eu lembrando aqui, enquanto eu falava de Daniel, eu lembrei daqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo. A Bíblia diz que aquele rei fez uma estátua, porque ele era um rei muito poderoso. Então, todos que moravam no reino tinham que, quando aquelas trombetas tocarem, eles se abaixarem para adorar aquela estátua, porque o rei ele era muito poderoso. E aqueles jovens, eles não se prostraram diante daquela estátua. A palavra do Senhor vai dizer que eles se permaneceram fiel, permaneceram em pé, não tiveram medo. Qual é a palavra que eu quero trazer para os adolescentes diante disso? Que o mundo, na escola, nas amizades, né? Vocês vão encontrar muitas pessoas que vão convidar vocês para fazerem coisas, para participarem de coisas. Mas não é aquilo que o Senhor tem para vocês. Não são esses manjares que o Senhor tem para vocês. Assim como não era para aqueles 3 jovens. Assim como eles se permaneceram fiel. E Daniel também não aceitou os manjares. E nem o jeito que as pessoas se mantinham, viviam naquele reino. Que vocês também se permaneçam, né? Se guardem fiéis ao Senhor. Então, assim, você pode... A gente é do mundo, a gente vive no mundo. Quer dizer, estou corrigindo aqui o que eu falei. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, a gente tem que ser diferente, né? Claro que a gente é amigo de todo mundo, mas a gente tem que saber o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente não pode fazer. Como cristão, o que é que eu posso fazer? Qual é a palavra que eu posso trazer? Como eu devo me comportar? Eu estou sendo luz, eu estou fazendo a diferença, assim como aqueles jovens fizeram, né? E aí, lembrando desta palavra sobre Daniel, sobre esses 3 jovens, sobre fidelidade, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o hino Fidelidade, da Daniela Cristina. Ela fala mais ou menos isso, né? Gente, eu nem sei se eu aguento cantar, viu, Vitor? Mas eu vou arriscar aqui. Meu Senhor da glória. Gente, a gente enferruja, viu? Ficar sem ensaiar, ficar em casa, vai enferrujando. Pois o que importa é lhe obedecer.
Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Esse é tempo da união, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Essa parte todo mundo sabe. Bora sabe. A palavra do Senhor diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos a ser fiel ao Senhor, porque Ele continua sendo fiel para conosco. E vamos aqui encerrar a live de hoje, agradecendo a vocês que participaram, que estiveram conosco, né? Que o Senhor tenha falado fortemente ao coração de vocês. Amanhã tem a live da mocidade, né, Fátima? Amanhã, nesse mesmo horário, pelo Facebook do pastor, acredito que pelo Instagram da Maiara. É a live da mocidade, dos jovens. Na quinta-feira, das senhoras. Na sexta, culto de doutrina. No sábado, missões. E no domingo, culto. Então, o único dia que muda o horário é no domingo, e é de 6 às 7. Demais, na semana, é de 7 às 8. Agradecemos a você que participou. E vamos orar e agradecer ao Senhor nesta noite. Aleluia. Eu acredito que o Senhor falou fortemente ao seu coração, assim como falou comigo, assim como falou com a Patrícia, assim como falou com a Josimara, com o Vitor, né, Vitor? Ser fiel. E aí eu passo a bola aqui para a Patrícia para ela terminar, falar mais alguma coisa que ela queira falar e orar para terminar. Eu desde já quero agradecer ao Senhor, né, por este momento. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram conosco, né, nesta live. E quero agradecer ao meu Senhor, né, por todos os seus atributos, né, pela sua fidelidade. E eu tive lendo algo, irmãos, que me chamou muita atenção, e eu quero deixar aqui rapidinho para os irmãos, né?
a fidelidade de Deus, né, é um atributo de Deus. E a fidelidade de Deus, ela significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos, né? A fidelidade de Deus faz com que Ele cuide de cada um de nós. E desde já eu quero pedir aos irmãos que orem juntamente comigo, né? Agradecendo a Deus por este momento e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, Senhor, neste momento te agradecer, meu Pai, por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de estarmos na Tua presença, louvando e adorando o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque podemos sentir a Tua presença aqui juntamente conosco. Somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelo Seu povo. Obrigado pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, porque em tudo o Senhor tem suprido as nossas necessidades e grandemente o Senhor tem nos abençoado. Quero te pedir nessa noite, Senhor, visita os Teus servos, todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles, meu Deus, que se encontram abatidos, Pai, vai de encontro. Levanta os Teus servos, Senhor, renova a saúde. Pai, dá aos Teus servos vigor e força, para que assim, Senhor, eles possam continuar de pé, louvando e adorando o Teu santo nome. Aqueles que têm clamado a Ti, meu Deus, por saúde, aqueles que têm clamado a Ti por salvação, Senhor, entra com providência na vida deles. Ah, meu Deus querido, ser com o Teu povo neste momento, Senhor, tão difícil. Pai, somos carentes da Tua presença, somos carentes e necessitados da Tua misericórdia. Que a Tua misericórdia, Senhor, ela esteja sobre as nossas vidas para sempre. Que a Tua presença, Senhor, esteja sobre as nossas vidas para sempre. Pois sem Ti, Senhor, nada somos. Sem a Tua presença, meu Deus, sem a Tua misericórdia, sem a Tua fidelidade, nós sabemos, ó Pai, que nós podemos, Senhor, vir a perecer. Porque, Senhor, a nossa força vem de Ti. Senhor, continua nos fortalecendo, continua nos guardando. Pai eterno, continua conosco nesta noite. Nos dá uma noite de paz, Pai, não nos deixa. É o que te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Promessas tão grandiosas tens pra mim.